E aí, meu querido aluno, como é que vai você? Aqui é o professor Raul, quem já foi meu aluno antes já sabe, quem está chegando agora vai ficar sabendo. E aí, é um prazer estar com vocês nesse momento aí que a gente está estudando à distância. Até que enfim, não é? Chegou a hora de ter aula de história. E é um prazer revê-los ainda que à distância, né? Mas pelo menos ter esse contato, saber notícia. Vai dar pra gente se comunicar lá pela plataforma. Eu tô deixando meu WhatsApp lá também, para se você quiser falar comigo, mandar dúvida e tal, fica à vontade. E é isso aí. Eu tô gravando aqui esse vídeo para explicar para vocês como é que vai ser as nossas aulas de história. Eu vou aproveitar para usar esse vídeo também para a nossa primeira aula, né, para falar sobre essa primeira semana e explicar também as atividades que eu passei lá na plataforma. Ó, como é que vai ser então? Toda semana eu vou passar duas atividades, a atividade um e 2. Eu sempre penso nessas atividades para você fazer primeiro a atividade um e depois a atividade 2. Mas se você quiser fazer a 2 primeiro, aí você que sabe. Importante é você utilizar essas atividades para se inteirar ali do assunto, para aprender um pouquinho mais. E eu também quero marcar com vocês uma aula via Google Meet, ao vivaço, para a gente conversar, para a gente se ver, para a gente corrigir as atividades da plataforma, tirar dúvidas também, conversar, bater um papo. A ideia é marcar toda quarta-feira. Eu estou pensando ainda direito porque eu tenho que achar um dia que seja melhor, que os outros professores não utilizem. A gente vai conversar lá pela plataforma e vamos marcar um dia para toda semana a gente ter essa aula de história. E como é que vai funcionar as notas? Todas as atividades vão valer notas. E aí no final do bimestre eu divido o número de atividades que a gente fizer por 10 pontos. Nesse último bimestre, no segundo bimestre, eu passei. Foram 11 atividades, foram 12 atividades, e buguei agora, né? Acho que foram 12. E aí valeu 0,80 e poucos cada atividade. E aí, se você fizer direitinho, acertar a maior parte das questões da atividade, você recebe a pontuação completa. Se você errar, se você não fizer direitinho, assim, aí você ganha menos pontos. Mas é assim que está funcionando. Toda atividade vale ponto. E no final eu divido todas as atividades por 10 para a gente achar a nota. E é isso aí. Vamos falar então do conteúdo dessa semana, do que a gente está estudando em história. É o seguinte, a gente vai falar, a princípio, da chegada do português aqui na América, e aí depois a gente fala sobre o período que a gente chama de período colonial, e aí a gente vai até ali o iniciozinho do primeiro reinado, a gente faz uma pausa, e aí vai falar sobre a Europa, sobre a Revolução Francesa, vai falar também sobre as independências, né, da primeira independência dos Estados Unidos, depois da América. Então é basicamente esse o conteúdo. A princípio, nós vamos falar sobre a visão do indígena. A gente vai estudar a respeito de como foi para aquele indígena que vivia aqui no Brasil, lá em 1500, como é que foi para esse indígena a chegada do europeu, essa invasão do europeu ao território que hoje a gente chama de Brasil. Hoje a gente sabe que o Pedro Álvares Cabral ele não foi o primeiro camarada a chegar aqui nesse território brasileiro. Antes dele, houve um espanhol que se chamava Pinzon. Os franceses também já tinham navegado aqui por essas bandas, tinham consciência desse território. O Pedro Álvares Cabral ele vai tomar posse para Portugal desse território através, ele vai consumar, né, o Tratado de Tordesilhas, que é aquele acordo entre Portugal e Espanha em que eles dividiram não só a América, mas o mundo, né, os territórios da América, da África, até da Ásia. E aí, o Tratado de Tordesilhas foi assinado antes da chegada do Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Então, meio que Portugal já era dono desse território, já tinha conhecimento que existia um território aqui na América e sabia que tinha gente vivendo aqui também. Então, a ideia é a gente pensar esse momento histórico que a gente antigamente chamava de descobrimento, né? Mas como descobrimento? Tá mais para invasão, vocês não acham? A gente vai pensar esse momento a partir do indígena.
como é que foi para o indígena, para aqueles povos, para aquelas civilizações que viviam no nosso território, que a gente chama de Brasil, como é que foi para esse camarada a chegada do europeu? E para isso, eu passei lá 2 atividades no Classroom. A primeira fala mais do passado, né, de como é que foi esse encontro, e a segunda já trata mais do presente, né, do que é ser indígena hoje no Brasil. E aí, eu gostaria que você tivesse em mente o seguinte: o europeu, quando ele chega aqui na América, no caso, vamos pensar no português que chegou ao Brasil, ele vinha numa viagem de navio que durava quase 3 meses. Ele não tinha comida suficiente no navio, então ele passava fome, ele tinha que comer pão mofado, né, umas comidas não, com uma qualidade não muito boa. É, a água era racionada, era complicado. Então o navio não era um lugar tranquilo, era um lugar insalubre. O camarada não tomava banho ali no navio. Então, esse europeu que chegou aqui na América, ele chegou numa situação de decadência, ele não chegou aqui numa boa. E os nossos indígenas brasileiros, vocês vão ver isso no documentário lá que eu deixei na plataforma, eles acabavam até por socorrer esses portugueses que apareciam, esses europeus que apareciam aqui na costa, mostrando para eles o que servia para comer, né? Eles não conheciam as frutas, o que tinha aqui, e onde é que tinha rio com água limpa para tomar. E aí, essa ideia de que o português foi um herói que desbravou os oceanos para chegar, para conquistar a América, ela é a visão do próprio europeu, do cara branco que tomou posse desse território. Mas, na verdade, o que o europeu queria, que o português queria aqui no Brasil, era grana fácil. O português era muito ávido a conquistar riqueza, né? Eles já chegaram aqui pensando em achar ouro. Afinal, os espanhóis, assim que chegaram na América, encontraram ouro, né? Antes dos portugueses. Então, o português queria achar ouro aqui no Brasil para enriquecer rápido e fácil. A princípio, isso não aconteceu. Só vai acontecer lá no final do século XVII. E aí, pensa esse navio com essa galera amontoada, sem comer direito, pá. O navio, a caravela, era o lugar tipo que se disseminava doença à torto e à direito. Então, o primeiro contato já é mortífero para os indígenas. Doenças como gripe, varíola, que não existiam aqui na América, vão ser trazidas pelos portugueses e elas vão ser mortíferas para os indígenas. E esse é um dos momentos assim melhores para a gente entender isso daí, esse momento de pandemia e tal do coronavírus, porque a gente pensa o seguinte: porra, mas como é que uma gripe vai matar esses indígenas que estão aqui no Brasil? A gente fica gripado todo ano e sobrevive? Olha aí o lance do coronavírus, né? Eram doenças novas para essa população indígena, doenças que já tinham matado milhares de pessoas lá na Europa e que a Europa já tinha desenvolvido lá os anticorpos, e aqui na América elas não existiam. Então, quando o europeu chega, o português, o espanhol, de cara ele já dissemina aí uma porção de doenças que vão dizimar cerca de 1/3 da população indígena das Américas. Esse 1/3 é uma estimativa do Darcy Ribeiro, num livro que chama O Povo Brasileiro. E aí, para o indígena, ele recebe esse europeu com curiosidade, de maneira relativamente amistosa. O indígena ele não tinha aquela concepção de que era preciso ganhar dinheiro e ajuntar riquezas, né? Os nossos indígenas brasileiros, cerca de 5 milhões de pessoas, de novo, segundo o Darcy Ribeiro, esses 5 milhões de indígenas que viviam em todo o território brasileiro, eles tinham características seminômades, né? Já sabiam a agricultura de algumas plantas, como mandioca, abóbora, milho. Esses povos indígenas eles eram muito ricos em culturas próprias, não chegaram a desenvolver grandes cidades como os astecas, os maias e os incas, mas desenvolveram civilizações riquíssimas em sentido cultural, né? A gente pode falar do povo marajó, né? da cerâmica marajoara, e de tantos outros povos ceramistas, e aí todo tipo de produto e artefato que fazia parte da vida, né, do cotidiano desses indígenas, que era feito com extremo cuidado, né, de maneira muito bonita, muito rica. Os adornos corporais, o arco e flecha em si, as cerâmicas, tudo era feito de maneira muito bonita, né, muito rica. Então isso é cultura.
além dos conhecimentos em relação à natureza, em como sobreviver no meio da floresta, que planta servia para curar o que dá para comer, o que é venenoso. A mandioca, por exemplo, ela era naturalmente venenosa, ela foi domesticada pelos povos indígenas do Brasil. E essa é a ideia, é a gente pensar nos nossos povos indígenas como os primeiros, aqueles que habitavam esse território, e que o europeu ele é um invasor. Ele é um camarada que não ligou para a posse desses territórios pelos indígenas, e pelo contrário, ele invadiu e começou a agir como se fosse dono, né? E a gente vai estudando aí esse bimestre e vai perceber que não foi assim fácil para o português chegar aqui e dominar o território. Foi todo um processo que durou séculos até dominar de fato o território que hoje a gente chama de Brasil. Deixa eu falar rapidinho das atividades que eu passei lá na plataforma. A atividade número 1 é aquela que eu deixei um documentário para você assistir e depois responder um formulário. É uma atividade pequena, eu estou evitando passar atividades grandes porque eu sei que vocês têm muita coisa para fazer durante a semana, muitas atividades, e eu não tenho a intenção de sobrecarregá-los ainda mais. E aí, é um documentário da Netflix que chama Guerra do Brasil. E aí eu peço para você responder lá no formulário qual é a diferença da narrativa, né? Como é que era para o branco esse negócio de chegada ao Brasil? Por que ele chama de descoberta, né? Para o indígena, como é que foi essa chegada do branco? E isso vai ficar bem claro quando vocês assistirem lá o documentário. E a atividade 2, eu coloco um vídeo de um youtuber indígena que chama Christian Wariu. E aí ele fala sobre os povos indígenas hoje, né? O que é ser indígena. O outro vídeo é uma reportagem, na verdade, sobre uma indígena que estava se formando em antropologia. No caso, é a primeira indígena doutora em antropologia pela Universidade de Brasília, pela UNB. É interessante pensar porque a antropologia estuda justamente as civilizações, os povos, e é interessante você ver o objeto de estudo se formando nessa ciência, né? É muito legal, ela fala do que significa para ela se formar, e a ideia é a gente pensar o seguinte, que o indígena não é o cara isolado no meio da selva sem saber falar português. O indígena é aquele cara que carrega dentro de si a sua religião, a sua cultura, as suas tradições, a sua visão de mundo, de cosmos. E ele não precisa estar lá escondido no meio do mato para ser quem ele é, né? Se você for viver em um outro país, você não vai deixar de ser brasileiro, não vai deixar de pertencer à sua religião, não vai deixar de ter a sua cultura. A situação é que os nossos povos indígenas, apesar de serem povos originários, eles tiveram a sua cultura suprimida, né? Eles foram violentamente proibidos de ser quem eles são, de certa forma, né? A partir do momento em que são mortos, são retirados de suas terras, sofrem preconceito por causa desse modo próprio de encarar a vida, a sociedade. Mas enfim, percebam que ser indígena significa hoje ter um canal do YouTube, se formar na faculdade, usar celular, computador, morar em casa de tijolo, ter acesso à educação, à saúde, a tudo que a gente tem acesso, a gente que não é indígena, mas o que diferencia é justamente a cultura, né? O fato de pertencimento a esses povos originários, ancestrais brasileiros. E é isso aí. Qualquer dúvida, meu WhatsApp está lá na plataforma. Também pode perguntar lá pela plataforma, eu fico de olho para tentar responder por lá também. E é nóis, até a próxima.